Oi, pessoal, vamos falar aqui de ímãs, que é um assunto ligado ao eletromagnetismo. Então, desde a antiguidade se conhecia os ímãs, né? Essa característica magnética. Então, desde a magnetita, que é um composto basicamente de óxido de ferro. Então, ela atraía aí minerais como ferro, níquel, cobalto, ok? E ele tinha essa propriedade, né? Magnetismo. Então, essa propriedade de atrair. Então, também foi verificado alguns polos, mas só falando do formato. Pode ser barra, ferradura, pode ser forma de U. Então, os polos, o ímã tem um polo chamado de N, convencional, né, e S, norte e sul. Então, a atração ocorre quando os polos têm nomes opostos e a repulsão, né, ocorre com polos iguais. É importante entender que o ímã atrai o ferro, independente do ferro ser magnético. Então, o ferro está magnetizado, né? Ele é atraído pelo ímã. E vice-versa, né? Pela terceira lei de Newton, o ferro atrai o ímã. Tá ok? Então, obedece o princípio da ação e reação. E a bússola é o instrumento que mede, né? Ele aponta, segue o alinhamento com as linhas de campo magnético. Então, ele vai apontar para o norte. Mas você vai ver que o norte que ele aponta é o norte geográfico. E isso nós conhecemos desde crianças, né, que a bússola aponta para o norte geográfico. Mas o norte geográfico é o sul magnético. Bom, a Terra então ela se comporta como um grande ímã, onde o sul magnético está aproximadamente localizado no polo norte, né, e vice-versa. Se você pendurar um ímã em forma de barra no seu centro, ela vai apontar, né? Então, ou uma agulha magnética, isso aí é a bússola. Você verá que eles vão procurar sempre alinhados na direção norte e sul. O norte magnético, ele é, na verdade, o sul, desculpe, o norte geográfico é o sul magnético, ok? Como mostra a figura aqui, tá ok? Mas existe uma defasagem entre o norte magnético, outra questão, e o norte verdadeiro. Essa quase 2.000 quilômetros, ok? Essa diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro. É uma diferença em torno aí de quase 2.000 quilômetros. Uma característica dos ímãs, a inseparabilidade dos polos. Então, se você olhar, o ímã ele é constituído de infinitos ímãs. Se você quebrar, ele vai formar outro ímã. Então, isso é bem interessante, uma característica bem interessante. Se você rachar ele no meio também, ele vai criar outro ímã, tá bom? Então, é possível também você imantar, é o processo de imantação e criação de ímãs, e você vem, passa um ímã num prego, e você consegue imantar esse ímã. Ou seja, o prego fica magnetizado, cria polos. Então, quando você passa o ímã num prego, você vai criar nele um outro ímã, só que temporário, né? Então, observe aqui algumas substâncias que é possível imantar, né? E são facilmente atraídas, né? Como malha de ferro, o próprio prego. Essas substâncias são chamadas ferromagnéticas. E as paramagnéticas são aquelas que os ímãs não são facilmente orientados. E, por fim, as diamagnéticas são repelidas pelo ímã que criou o campo. Bom, outras questões. Quando a gente aquece o ímã, ele perde essas características, né? Por exemplo, o ferro a 770 graus e a magnetita a 580 graus, ele vai perder as características magnéticas. É uma energia muito intensa que faz com que haja uma modificação estrutural. Quando você também faz um choque mecânico, pode acontecer, martelar, por exemplo, acontece isso. Para magnetizar uma barra de ferro, por exemplo, a gente pode fazer o deslizamento de um ímã várias vezes. Quando eu faço de A a B, né, com o polo norte, por exemplo, eu vou criar um ímã, né, em que o polo norte do ímã permanece, né, ele vai permanecer, no caso, fazendo uma das extremidades, o sul e o norte. Então, você vai ter
um novo ímã no prego. Isso é o processo de imantação. A parte direita do prego, que ficou imantado, a cabeça, será o polo sul. E a parte esquerda, a ponta, é o polo norte, já que você começou a fazer esse processo de imantação. Olha aqui a figura que ilustra isso. Você pode ler com mais atenção, né, essa questão. E a localização dos polos de um ímã depende da sua forma geométrica, mas sempre se localiza em boa posição em relação a um plano de simetria. Olha aqui, você tem o ímã, né, a simetria norte e sul, o ímã em forma de ferradura também, a forma de cilindro, que é o ímã de geladeira, a forma de anel, que é o ímã de alto-falante. Todos eles vão ter norte e sul, sempre lembrando disso. Se o ímã permanente em forma de ferradura, cujos polos norte e sul estão indicados na figura 1, é dividido em três partes, as partes 1 e 2 e 3 formarão três novos ímãs. Sempre isso, né? Olha aqui, figura 1, figura 2, dividiu em três partes. Né? Uma, duas, três. E essa aqui não, essa aqui é impossível, né? Obter um polo isolado, ó, que é a figura indicada na figura 3, tá vendo? Olha aqui, inversão, ó, SN. Bom, aqui nós temos o simulador, né? Vamos imitar aqui ver aqui as linhas de campo, tirar a linha de campo, magnético, né? A linha de campo magnético aqui. Eu vou aqui alterar a posição para vocês verem as bússolas, ó. Que seria, por exemplo, o norte geográfico. No norte geográfico, você vai ter o sul magnético. Observe o alinhamento de todas as bússolas. Vocês estão vendo que elas estão apontando para o norte geográfico, que é o sul magnético. Então, aqui é uma boa simulação disso, né? A gente pode simular aqui posições, eu posso alternar aqui também. E a característica ferromagnética pode ser aqui, é visualizada, ó. Eu vou fazer aqui um processo de imantação, olha aqui nesse primeiro caso e aqui no segundo caso, tá bom? Olha o processo de imantação. Os vermelhos, que é o norte, atrai o sul. Eles faz com que essa estrutura que é de ferro passa a ser imantada a partir da simples aproximação. Também tem por atrito, que nós vimos lá. Isso atrai esse corpo aqui também, ferromagnético. Então é isso. Ímãs foi nosso assunto aí. Campo magnético, ele também está aqui estruturado. Ó, nós já falamos aqui nessas figuras do campo magnético. É uma região ao redor do ímã. Né? Então, você consegue ver que essa região tem uma estrutura de campo, né, com linhas. Essas linhas indicam que há uma região de indução do campo magnético que pode estar, sim, fazendo uma região de influência, uma região em que você tem o campo magnético agindo sobre um determinado material ferromagnético, ou até vai gerar uma característica importante. Através desse campo magnético, eu posso gerar corrente elétrica. Vocês vão estudar essas leis mais à frente. Então, essa é a ideia mesmo do campo magnético. Ela vai ter linhas, que a gente chama linhas de indução, que nascem no norte e vão ao sul. Nós vemos aqui, ó, nascem no norte, essas linhas, o norte é esse vermelhinho, ó, vamos apagar aqui, ó, nasce no norte e chegam no sul. Essa é a característica ferromagnética, né? É a característica dos ímãs. E aí você tem um vetor campo magnético, que vem exatamente nas linhas de indução. Olha aqui o vetorzinho B, ele tem aqui uma indicação, ou seja, existe um vetor campo magnético tangente a essas linhas. Aqui não tem esse vetor, mas é possível você fazer uma análise a partir das bússolas. Então, aqui você tem, elas nascem no norte, vão até o sul, e essas bússolas equivalem ao vetor. Então, esse vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de indução. Tá bom? Então, um exemplo é uma agulha magnética. Você vai colocar ela vai ser, ela vai receber essa força magnética e vai procurar se alinhar ao vetor campo magnético, conforme indica aqui o sentido, né? Então, aqui
o sentido dessa bússola. Ó. Ela vai procurar se alinhar, e aqui você vai ter nascendo do norte para o sul, ok? Quando o ímã é colocado no campo magnético, sobre o polo norte atua uma força na mesma direção em sentido do campo, e sobre o polo sul atua uma força na mesma direção em sentido contrário ao campo. Então, está bem indicado aqui nessa figura. E aí você tem as limalhas de ferro, que vocês conseguem enxergar bem isso. Então, aqui outras experiências que vale a pena você fazer algumas reflexões, tá bom? Então, não esqueçam de ímã e campo magnético. O campo magnético é criado pelo ímã, através das suas linhas de indução. São campos de força, sempre linhas fechadas. E elas nunca se cruzam, né? Olha que interessante, né? Elas nunca vão se cruzar. São independentes entre si. E aqui, mais uma vez, reforçando a ideia do polo norte e sul da Terra, o campo o magnético ele pode ser uniforme, como mostra essa figura, né? Então é mais simples até de analisar, ó. Ele sai aqui de forma uniforme, diferente desse campo. Olha aqui, esse campo aqui, ele não é uniforme. Campo magnético uniforme que você tem aqui, ó, saindo do norte para o sul, e ele tem influência, se você colocar influência do campo magnético uniforme sobre um ímã. Então, ele vai também, né, se você coloca um ímã dentro de um campo magnético uniforme, ele vai tentar, né, buscar se alinhar a esse campo, né, dessa forma como mostra as figuras. Vai buscar se estabelecer com uma figura 2. Né? Na figura 2, você gira um pouco o ímã e ele se encontra, ele retornará, ele depois está em equilíbrio. Na figura 2, ele está em equilíbrio, nas outras duas, não. Então, há uma influência. E é possível, inclusive, achar o campo magnético resultante. Então, aí, nesse caso, você tem que usar as leis ligadas a vetores, né? Vetor resultante. Então, você tem aqui a bússola dentro do campo magnético uniforme, e olha aqui o esquema, você vai ter um vetor resultante aqui, o BR, tá ok? E além disso, você tem outras estruturas em que você tem mais complexidade para encontrar o vetor campo magnético resultante, né? Colocando aqui os vetores, você vai ter que analisar, por exemplo, estruturas mais complexas, como essa aqui, em que você tem vetores dessa estrutura, ó, dispostos sobre uma mesa com a mesma distância, orientados uma figura mostra, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima.